Queridos, abram a palavra de Deus lá em 1 Samuel, capítulo 22. Vidas imperfeitas. Se for esse, Bruno que é bom de tema, eu disse a Bruno para escolher o tema para essa mensagem, porque o que eu queria era Caverna de Adulão. Aí Bruno disse, pastor, Caverna de Adulão. Ninguém conhece o que é Caverna de Adulão. Só os crentes, né, Bruno? Aí eu disse, cara, mas vai conhecer agora. Aí disse, não, aí a gente conversou vidas imperfeitas. Mas se eu fosse dar um tema aqui, seria Caverna de Adulão, lugar de vidas imperfeitas. E nesse texto que nós vamos ler, talvez você que entrou aqui hoje na igreja, você se identifique com ele. 1 Samuel capítulo 22. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Pai Santo, eu queria agradecer ao Senhor por essa noite, e por essa porção da Tua palavra lida, que encontre em nossos corações guarida, e principalmente possibilidade de mudança e de transformação. Igreja do Senhor é caverna de Adulão, é lugar de pessoas imperfeitas. Que nós possamos compreender que o Senhor é o Deus que transforma vidas. No nome de Jesus. Amém. Deus é um artesão de vidas. Deus é um tapeceiro da nossa história. Deus é um compositor que compõe músicas através de nossas vidas e muitas vezes nós não compreendemos. Principalmente quando estamos em situações de abandono, de desolação, de dor, de dificuldade, como esses homens aqui estavam passando. A caverna de Adulão é um local da Bíblia que eu gosto sempre de visitar. Porque é um local para gente fraca, para gente que chora, para gente que sofre. Num primeiro culto, num momento do louvor emocionada, Tassiana chorou e disse assim, depois da música, pediu perdão à igreja. Eu queria dizer para você, Tassiana, chore e não precisa pedir perdão. A igreja é caverna de Adulão, é local de gente que chora. Igreja é lugar de gente que está sofrendo, que está com dor no coração. Eu fui ensinado que pastor não chora, que pastor não confessa pecado, de que pastor não diz que está sofrendo, que está doendo. Talvez muitos que estão aqui aprenderam dessa forma. Que você tem um cargo na igreja, tem uma posição na igreja, que exerce uma função na igreja, então você é o Superman. Você é, então diga aí um super-herói da modernidade, sei lá, Ben 10. É muito fraco, né? Diga outro mais poderoso aí. Diga aí, Paulo, qual um? As meninas, essa foi boa, cara. Essa tem que ir para o Facebook da igreja. As meninas superpoderosas, né? Então, nós aprendemos que temos que ser assim. Que colocar uma capa de super crente, super-herói, e que a gente não chora, que a gente não sofre, que a gente não entra em crise, e que a gente, em alguns momentos da vida, está na caverna e está mal. Está mal. Essa turma estava desse jeito. Situação triste e que eu e você pode estar passando. A igreja do Senhor, a célula que você frequenta, é um tipo de caverna de Adulão e tem que ser. Porque quando o Espírito Santo de Deus ele entra na vida de uma pessoa, ele começa a fazer transformações na vida de uma pessoa que provavelmente não tinha perspectiva nenhuma de vida. Provavelmente para a sociedade, aquele tipo de pessoa que está na caverna não tinha esperança para nada. Pessoas endividadas, pessoas amarguradas, pessoas passando por depressões profundas, pessoas que vivem sobrecarregadas com
peso na consciência que não conseguem caminhar, pessoas que por causa das circunstâncias estão carregando uma culpa e vivem amedrontadas, vivem com medo, e elas só externam sofrimento, amargura e dor. Você já ficou de lado de alguém amargurado? Ou você conhece alguém que é amargurado? A pessoa amargurada é aquela pessoa que vomita o tempo todo lamento, vomita o tempo todo amargura e dor no coração. Aquela pessoa que só fala do passado e dos momentos ruins do passado e não lembram nada de bom do passado nem do presente. É aquelas pessoas que quando falam de alguém que ela está com mágoa ou com ódio, ela fala pelo canto da boca assim. Sim, não tem aquelas pessoas que... Conhece, Paulo? Aquelas pessoas que falam assim, fulano de tal. Essas pessoas são pessoas amarguradas. Eu visitei uma pessoa que ela disse... Ela estava falando do seu marido que faleceu há 20 anos, 24 anos o seu marido faleceu. E ela falava dele com tanto ódio que parecia que ele estava no quarto. E ela estava desesperada a ponto de ele sair do quarto para ela pegá-lo. A vivacidade da ira e da amargura do coração daquela mulher expressava que o marido estava ali naquele momento. Só que eu não sabia, depois eu soube que ele já morreu há 24 anos. Mas nesse texto não é necessariamente desse tipo de pessoas que está falando. Dessa amargura que fica lá. São pessoas amarguradas por causa de uma circunstância momentânea daquela época, daquele momento de Israel. E muitas dessas pessoas começaram a acreditar na mensagem de que elas não serviriam para nada e de que elas não eram nada. Ao ponto de que, em vista de eu não valer nada para mim mesmo, eu não consigo ver o valor que as pessoas veem em mim. Você conhece alguém assim? Pessoas que acham que não tem valor nenhum. O que é que estava acontecendo nessa situação? Saul, rei de Israel, persegue Davi, que tinha sido ungido rei por Samuel, enviado de Deus para ser rei em Israel. Então Saul persegue Davi. Davi foge para Adulão. Domingo passado a gente viu que Davi já era rei, estava fugindo do seu filho. Hoje ele está fugindo. Esse caso aqui é antes do que eu preguei domingo. Davi está fugindo aqui do rei Saul. E ele foge para essa caverna de Adulão, que é em Gate. E é mais ou menos 16 quilômetros de Belém. Mas é nessa caverna de Adulão que tem histórias espetaculares. É nessa caverna, por exemplo, de que Davi está com sede e quer beber da água de Jerusalém, e os seus valentes saem dessa caverna, 3 valentes, e atravessam as linhas inimigas, arriscando a própria vida para pegar a água, porque Davi disse, quem dera eu bebesse da água da minha terra. E esses homens atravessam as linhas inimigas, traz essa água, e quando a água chega, Davi derrama a água e diz, eu não posso beber dessa água, porque essa água significa a vida desses homens. É na caverna de Adulão que Davi treina esses homens abandonados pela sociedade, marginalizados pela sociedade, esquecidos pela sociedade, perseguidos pela sociedade. Davi transforma esses homens nos valentes de Davi. É na caverna de Adulão. Quem é que está lá? Endividado, pessoas com amargura do espírito e com peso na alma. Talvez eu e você vivamos essa realidade. Talvez eu e você chegamos na igreja do Senhor nessas circunstâncias. Talvez eu e você somos aquelas pessoas que não são valorizadas, não se sentem amadas, foram esquecidas, que ninguém queria por perto, aquele que não faz falta. É aquele que num time, vamos jogar um futebol, e aí separa 2 caras para escolher o time de futebol. Você é o último. Você entrou porque tinha que completar o time mesmo, né? E a vida toda você cresceu assim. Às vezes a gente cresce com esse complexo de ser o último, de ser esquecido, de ser abandonado. Eu estava assistindo um programa um dia desses, o Masterchef. Eu não sou bom cozinheiro, mas eu gosto de programa de cozinha. A
assistindo o MasterChef e teve uma seleção de 2 times lá. E eu lembro que uma candidata foi escolhida por última e ela era uma boa cozinheira. E nos intervalos lá ela disse assim: eu sempre fui a última na escola, as minhas amigas me escolhiam por última para o vôlei. Quando era para sair, eu nunca era convidada quando eu via no Facebook do passado. Eu não lembro como era do Facebook do passado. Já tinham saído e eu não fui convidada. Sempre eu era a última, sempre eu era a esquecida. Ninguém me avisava, ninguém. E quando eu fui a última convidada, eu travei. Ela ficou arrasada. Isso num programa de cozinha, nada a ver, um trauma revelado. Aí depois teve outra seleção dessa e ela disse que ficou ansiosa, com medo de ser a última de novo, mas aí o líder da equipe disse: eu quero a equipe passada. Então ela estava no meio, já no bolo, então ela não foi a última, ela fazia parte já da equipe. O que eu quero dizer com isso é que muitos de nós carregamos essas dores na alma e não percebemos. E muitas vezes foi as circunstâncias que nos cercaram que colocaram esse peso sobre nós. Esses homens estavam sendo perseguidos por um rei tirano, estavam perseguidos por um sistema político opressor, por um sistema econômico que impedia as pessoas de se darem bem e de terem um bom planejamento financeiro. Então o que acontecia? Que as pessoas eram oprimidas, tinham que vender seus escravos ou até elas mesmas serem escravas do governo por causa de tantos impostos que eram cobrados. O que acontece? Que essas pessoas fugiram. Tiveram que fugir. Quantos países vivem assim hoje? E quantos países sofrem esse tipo de situação hoje, inclusive o Brasil? Então talvez você que entrou aqui nessa noite está numa crise dessa. Sozinho, na caverna de Adulão, arrasado, sem saber a quem recorrer, sem saber a quem pedir ajuda, sem saber o que fazer, sem perspectiva nenhuma. Lembro daquela música? Tem até uma música antiga de Dolores Duran que dizia assim: ninguém me ama, ninguém me quer. Os mais antigos me ajudem a cantar. Alguém? Hã? Nem me chama de meu amor, é verdade. Ninguém me ama, ninguém me quer, nem me chama de meu amor. Alguém aqui conhece essa música? Só tem jovem aqui, é? Só tem eu aqui de velho, gente? Só eu aqui tenho 70? Ninguém aqui conhece Dolores Duran, não? Misericórdia. Paulo conhece, a irmã conhece aí, só a gente, só nós três, a gente está no mesmo time, viu? Gente, tem um texto na palavra de Deus dito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Mateus capítulo 11, verso 28. Na hora dessa dor, na hora desse sofrimento, na hora desse lamento, na hora desse descanso, tem socorro. Jesus disse: jamais lançarei fora aqueles que o Pai me enviar. Se você está na Igreja Batista Zona Sul, que hoje, nesse momento, digamos que aqui seja a caverna de Adulão, foi aqui que Deus quis que você viesse hoje para ouvir essa palavra. Davi, quando estava na caverna de Adulão, ele escreveu 2 salmos, e eu queria ler com você esses salmos. Primeiro, o Salmo 142. Abra a Bíblia, por favor, no Salmo 142. Marque aí 1 Samuel, que nós vamos voltar. Mas Salmo 142, veja a situação do rei Davi. Nesse caso, tinha sido ungido rei, mas não era ainda oficialmente. Salmo 142. Oração no meio de grande perigo, salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna de Adulão. Ao Senhor ergo minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. Num caminho em que ando me ocultam armadilha. Aí veja que texto interessante que talvez seja a nossa situação. Verso 4. Olha à minha direita e vê, Senhor, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Davi chega no maior, eu olho para esse texto e eu fico tentando imaginar a dor desse homem quando escreveu esse salmo.
O salmo era como um diário espiritual, onde ele escreve a sua oração e a sua dor. E quando chega nesse verso 4 aqui, Davi rasga o seu coração, a sua alma. Senhor, olha para o meu lado, Senhor. Eu estou sozinho. Eu estou sendo o último, eu estou sendo o preterido, eu estou sendo esquecido, eu sou abandonado, não tem ninguém do meu lado. Quem eu posso pedir socorro? Quem pode me ajudar? Quem pode me libertar dessa situação? Talvez seja a sua situação essa, querido, querida. Talvez seja esse o seu pranto, talvez seja esse o seu lamento. Davi continua, ele começa no chão, com a cara no pó, desesperado. Depois Deus começa a erguer os olhos desse homem e ele diz assim: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão da terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Deus gosta de gente fraca. Deus gosta de gente fraca, porque Ele se torna forte naquele que é fraco e os fortalece. Deus gosta de gente que chora. Deus gosta de gente que diz assim: eu sou forte, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Deus não gosta de gente arrogante, não. A Bíblia diz que a altivez de espírito precede a ruína. Davi estava aqui no chão, irmãos. Davi estava aqui arrebentado. Verso 6, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere. Veja que coisa linda e que dor profunda, a forma poética como é escrito. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Davi está anelando o cuidado de Deus. Davi está desesperadamente clamando pela ação de Deus na sua vida. Não tem jeito, humanamente falando, os inimigos são mais fortes. Olha, para vocês terem uma ideia, 400 homens estavam com Davi dentro da caverna de Adulão. Depois acrescentaram-se mais 200, 600 homens, chegou a esse número. E só a tropa principal, a tropa de elite de Saul, eram mais de 3.000 homens. Só uma das tropas dele, digamos, os fuzileiros navais, os fuzileiros navais, né? Quem foi fuzileiro aqui sabe o que eu estou falando, os marujos não estão gostando. Mas os fuzileiros navais, a tropa de elite de Saul era mais ou menos 3.000 homens. Muito mais forte, muito mais preparado, com toda o material bélico disponível do governo para eles, e os outros estavam na caverna, não tinham nada. Mas Deus age, Deus usa pessoas fracas para confundir as fortes. Pessoas humildes para confundir as inteligentes. É assim que a Bíblia faz. O que eu acho lindo aqui nesse texto é que Davi, ele rasga o coração como eu e você deveríamos rasgar o nosso coração, e muitas vezes nós não rasgamos, nós não abrimos o nosso coração para Deus, e está tudo mal, e a gente está com a cara mais linda do mundo, dizendo que está tudo bem, e não está bem. E Deus está querendo que a gente compreenda que igreja, caverna de Adulão, célula é lugar de restauração, é lugar de cura, é lugar de renovação, e nós ficamos lá escondendo as nossas dores, quando Deus queria que a gente abrisse o nosso interior. Outro salmo que Davi escreve na caverna de Adulão, quero que você abra, Salmo 57. Salmo 57, por favor. Salmo 57. Louvor pela benignidade divina. Ao mestre de canto segundo a melodia, não destruas. Hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna de Adulão. Salmo 57 diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Algumas versões dizem até que passem as tempestades. À sombra das tuas asas eu me abrigo. Que louvor, tem até uma música, né?
que fala sobre nas sombras de tuas asas quero descansar. Nas sombras de tuas asas, Senhor, eu encontro refúgio, eu encontro abrigo, até que o tormento, que a dor, que o maremoto passe, eu encontro abrigo no Senhor. Davi, ele já está começando a ficar de joelho e se erguer na caverna de Adulão. No primeiro momento ele está num pó arrasado, ele começa a se ajoelhar e se levantar e olhar e entender que há esperança. Verso 2, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada é a sua língua. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida, abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram. Você já se sentiu assim? Que você está caminhando, você está andando, você está servindo e as pessoas tramam para que você seja destruído? Pessoas armam ciladas para que você caia na cova. Pessoas que abrem, que criam estratégias para que você seja entre numa jogada que você será destruído, que você será enganado, que você sairá ferido. Você já se sentiu assim? Era assim que Davi estava se sentindo, queridos. Verso 7 diz assim: firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. E aí Davi nos dá uma palavra de ânimo. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Aleluia. Amém? Davi olha para os céus e Davi nos traz esperança. Desperta, acorda, é possível. Olhando para esses textos que nós lemos, queridos, volte depois para 1 Samuel. Eu queria tirar algumas características, olhando para a vida de Davi, olhando para a caverna de Adulão, olhando para a minha vida e para a sua vida. Nós somos imperfeitos. Igreja é lugar de gente imperfeita. Caverna de Adulão é lugar de gente marginalizada. É lugar de gente que talvez alguém já disse na história que não tem esperança. Mas Deus pode transformar essas vidas imperfeitas em verdadeiros valentes e guerreiros. Em homens e mulheres que glorificam o nome do Senhor e que mudam a história de vida de outras pessoas. Deus pode lhe usar. Talvez você entrou aqui sem perspectiva nenhuma. Talvez Deus já está trabalhando na sua vida de maneira, talvez devagar na sua mente, mas na mente de Deus não. E você acha, mas quando eu vou sair disso? Deus, por favor, dá um tempo. Às vezes futebol de salão, quando o técnico pede tempo, é assim, né? Às vezes a gente ora assim: Deus, dá um tempo, porque eu não aguento mais. Está feio, não aguento, está pesado, e não é pecado fazer esse tipo de oração, mas tem hora que a gente não aguenta mesmo, porque a gente está nessa situação aqui. Davi tem algumas lições para a minha vida e para a sua vida, e eu quero chamar de características de pessoas ou de igrejas que precisam ter essas características para que essas pessoas marginalizadas pela sociedade possam encontrar abrigo. Primeira característica: vidas imperfeitas precisam da atmosfera de inclusão. Igreja, caverna de Adulão é lugar de inclusão. Inclusão. No verso 2 de 1 Samuel 22 diz: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. Davi,
encontrou uma caverna para se esconder e fugiu, e está lá abandonado e sozinho. Depois vem sua família, daqui a pouco a gente vai falar sobre família. Depois vem essa turma que ninguém queria, e estava sendo perseguida pela sociedade. Talvez alguns deviam na Caixa Econômica Federal de Jerusalém. Talvez o que saía no Jornal Nacional da Palestina era Davi tem uma... Talvez não. Saul anunciou isso durante 10 anos. Durante 10 anos, Saul propagou para a mente do povo de Jerusalém de que Davi era um fugitivo de guerra, de que Davi queria tomar o trono e de que Davi tinha com ele, Davi era um tipo de Robin Hood, que Davi tinha com ele vários bandidos, assassinos, ladrões do governo e que queriam dar um golpe militar. Então todo o povo de Israel ouviu durante 10 anos a mesma história de que essa turma era gente ruim. Eram os problemáticos, aqueles que a sociedade não quer, aqueles que nós não queremos nas igrejas, aqueles que nós não queremos perto de nós, que muitas vezes nós não queremos na célula, que nós não queremos cuidar, aqueles esquecidos, aqueles marginalizados, aqueles abandonados. E nós falamos às vezes aqueles. Aquele fulano, aquele que ele saiu da igreja, se afastou, agora está nas drogas, voltou, caiu, bebeu e voltou. Aquele, nós falamos assim. Aqueles são os que Deus ama e acolhe. Aqueles que nós chamamos são pessoas que quando estão fracas e que se colocam diante de Deus, Deus transforma a vida delas. Mas nós fomos ensinados a não receber essas pessoas bem. A maior prova disso é o filho pródigo, o que ficou. Eu gosto de chamar do sem vergonha que ficou. Porque era o pior de todos. Porque a gente só fala, mete o pau num filho pródigo que saiu para gastar com as negas e gastar o dinheiro do pai e voltar. Mas o que ficou era um religioso que estava fora mesmo estando dentro. Que o coração dele estava fora, mas ele estava dentro de casa. E às vezes dentro de nossas igrejas, nós não conseguimos criar um ambiente de inclusão para esse tipo de pessoa, porque nós nos achamos santos demais. Essa semana eu recebi um e-mail não se recebe mais, eu recebi um zap. Agora, não, realmente foi zap, não foi e-mail, porque o texto era grande, aí eu estou confundindo aqui, mas era zap. Não sei como é que a pessoa consegue digitar 1 milhão de palavras, só os boy mesmo. A pessoa foi para uma igreja, voltou, foi para a igreja, está na nossa igreja, por quê? Não se sentiu bem recebida na outra igreja, porque era uma igreja menor do que a nossa, apesar da nossa ser pequena, mas era uma igreja menor do que a nossa, mas ela não se sentia bem recebida, ela não foi bem recebida porque tinha um grupo lá que eram os donos da igreja e tinha qualquer pessoa que chegava com um talentinho maior, eles não recebiam bem com medo de perder o poder, de perder os cargos. Então eles tramaram contra essa família que hoje está na nossa igreja e não receberam bem. Que coisa, acontece isso nas igrejas ainda, gente. A igreja que deveria ser lugar de inclusão é lugar de exclusão. A igreja deveria ser lugar de trazer pessoas. A gente exclui as pessoas porque a gente tem inveja do talento das pessoas. Que é isso? A gente fica procurando defeito nas pessoas para que a gente tenha a audácia, para que nós tenhamos a ousadia, a arrogância, a empáfia de arrumar uma justificativa para não receber bem. Já pensou se Davi tivesse isso tudo? Agora deixa eu dizer para vocês, esse grupo de pessoas. Primeiro o grupo que Davi recebeu, todos os que se achavam em aperto, sob pressão, debaixo de um estresse profundo. O mundo de hoje é um mundo que vive estressado. O mundo que as pessoas vivem correndo, as pessoas não têm tempo para nada, pessoas não param mais para nada, não refletem mais para nada. As pessoas não sabem nem o que fazem de tantas coisas que tem para fazer. É um mundo que vive sob pressão. Pressão para dar... Isso aqui eu estou falando no original. Aperto significa sob pressão e debaixo de estresse.
As pessoas estão pressionadas para terem resultados. Interessante, e a Bíblia já fala isso há tanto tempo. Parece que a gente está vendo isso hoje. Para terem resultados, para gerar lucro, para gerar posses, para gerar, e as pessoas estão se matando. O peso sobre elas. A gente pega um jovem hoje, um adolescente, ele sai da escola, ele almoça não, ele come pão, não almoça, né? Se comer pão ainda, né? Porque vai eu não vou dizer os nomes para depois não me processarem, né? Nessas sanduicharias aí come pão, acho que está alimentado, aí vai para o judô, depois vai para a natação, depois vai para o basquete, depois vai para o inglês, para o francês, para o árabe, para o japonês, para o espanhol, depois fazer um curso técnico, depois o pré-vestibular, e é assim. É assim que os jovens já vivem desse jeito. Parece um zumbi assim, tudinho assim. E aí, pastor? Eu estou ficando velho, mas eu ainda consigo fazer assim, né? Aí, e aí, galera, beleza? E aí, pastorzão, beleza. Os caras parecem que tá noiado, né? Tá assim, cara. A pressão é grande nos boys hoje. Nas empresas, tudo é geral. Essa turma tem que ir para a caverna de Adulão. Para compreender que Deus pode mudar esse quadro. Que pode mudar essa história. Segundo grupo que chega para Davi, os endividados. Os endividados são... O texto significa o seguinte: tomar dinheiro emprestado a juros de vários credores. As pessoas que foram para a caverna de Adulão eram pessoas que estavam arrebentadas em dívida. Pessoas que deviam a duas pessoas. Quais são? Deus e o mundo. Porque as circunstâncias pressionaram essa pessoa para que ela tivesse que pedir-se num banco, em outro, empréstimo e prestação disso, casa, carro. Quando vê a pessoa está atolada, não consegue. O que acontecia é que os juros eram extremamente altos. Era um regime opressor sobre as pessoas, opressor na questão econômica, na questão moral, e fazia com que eles tinham, às vezes, que vender a própria vida ou dos filhos, dar para o governo como escravo para pagar uma dívida. Será que nós vivemos nessa geração? Geração dos endividados? O índice de jovens com menos de 16 anos, menos de 18 anos, que tem cartão de crédito e que já está no SPC e Serasa é altíssimo no nosso país. Que tem o primeiro emprego e no segundo mês já está devendo. Recebe o dinheiro só para pagar as dívidas. Essa é a geração que a gente vive, queridos. É lamentável, mas é uma verdade. Mas eu quero dizer para você que Caverna de Adulão é lugar para a gente endividada. Para que Deus renove a esperança e diga assim: cara, tu vai sair desse buraco. É possível você sair desse buraco. É possível você sair dessa situação. É possível você sair das dívidas. É possível. Davi acolhe essa turma. Terceiro grupo, que eu acho que talvez seja o pior. Todos os amargurados de espírito foram para a caverna de Adulão. E lá encontraram uma atmosfera de inclusão. E amargurado de espírito significa estar com a alma atormentada. Receber maus tratos na alma. E o que é que acontece, gente? Tem muitas pessoas arrebentadas chegando na igreja. Tem muitas pessoas com a alma ferida, com a alma machucada. Com a alma que foi abusada, pessoas que foram esquecidas na infância. Nós ouvimos testemunho aqui na igreja de pessoas que quando criança eram amarrados na mesa. Não sei se era treloso, mas a mãe, a melhor maneira que tinha era amarrar na mesa. Mas o trauma que essa pessoa carrega até hoje, você não tem noção. Pessoas que foram abusadas na infância sexualmente. Pessoas que hoje não conseguem ter uma vida, não conseguem respirar porque tem tantos problemas que a cercam. Que as pessoas vivem amarguradas de espírito, alma atormentada, um olhar abatido, um olhar amargurado, uma pessoa arrasada. Você conhece alguém com a alma abatida?
Diga para essa pessoa que está com a alma batida que a caverna de Adulão é lugar para ela. A célula é lugar para ela, a igreja é lugar para ela. Deus chama essas pessoas para a caverna de Adulão, porque a caverna de Adulão é lugar de inclusão. Ninguém quer, Deus quer. A sociedade rejeita, Deus acolhe. A sociedade diz, não tem esperança. Cara, tu tem que ter um infarto mesmo, uma pressão, morrer. A sociedade diz, eu quero é seu fígado. Eu quero que você morra, mas eu quero que você pague. A sociedade diz, eu quero que você tenha uma depressão profunda e morra, mas eu quero saber que eu esteja bem. A sociedade diz isso. E muitas vezes nós tratamos dessas pessoas assim. Aí Deus diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. A palavra de Deus diz isso. Davi tomou posse da caverna de Adulão, foi curado ali dentro e ele começou a curar outras pessoas que iam chegando. Começou a receber pessoas que iam chegando, talvez até pior do que ele. Talvez Deus tenha uma lição para você nessa semana. Quem são as vidas imperfeitas que Deus tem colocado na sua vida? O que você poderá fazer para incluí-las no corpo de Cristo? Você sabe que Deus tem colocado pessoas arrebentadas perto de você. O que é que você tem feito para trazê-las? Ou para levá-las para Cristo? Ou para levá-las para a caverna de Adulão? Segunda característica que eu olho aqui no texto é que vidas imperfeitas precisam de um ambiente de amor. Os pais de Davi se juntaram a ele. Verso 1 diz assim, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com eles. Ou seja, foi todo mundo. Foi pai, mãe, irmãos, sobrinhos, a galera toda foi morar com Davi. O que é que acontece? Mas pastor, é simples ir morar com um filho? Não, não é simples. Vamos tentar lembrar um pouco da história. Davi havia sido ungido rei de Israel por Samuel. Quando Samuel chegou na casa de Davi para ungir Davi como rei, o pai mostrou todos os filhos. E não mostrou quem? Davi. O último. Samuel teve que perguntar, tem mais alguém? Porque nenhum desses é ungido do Senhor. Aí o pai esqueceu, ele tinha tantos que esqueceu de Davi. Eu não sei, gente, a Bíblia não diz, eu não sei se Davi guarda isso na alma. Mas eu quero trazer uma lição para a nossa vida. Que vidas imperfeitas precisam de ambiente de amor. E tem muitos ambientes dentro de nossa igreja e das nossas casas que não são ambientes de amor. E muitas vezes dentro da igreja não existe ambiente de amor. E eu, em nome de Jesus, quero que isso acabe. Na sua casa, na sua família e se estiver aqui na igreja. Davi pode ter carregado um trauma muito grande na sua infância, porque ele era preterido. Davi, quando foi levar uns bolos, uns queijos, eu acho que ele era mineiro, viu? Foi levar uns queijos lá para os irmãos dele na batalha. O que é que o irmão dele disse? Está fazendo aqui, ô tamburete? Tu quer aparecer? Foi isso que o irmão dele disse para ele, Eliabe. Tu quer aparecer, Davi? O que é que tu está fazendo aqui? E estavam lá todo o exército com medo de lutar com o gigante Golias. Davi diz assim, esse circunciso, ninguém vai resolver, não, eu resolvo. O que é que acontece, irmãos, no texto aqui, é que toda a família de Davi servia a Saul. E eles desertaram para estar com o irmão. Foi na caverna que a família aprendeu a se amar. Foi na caverna, na hora da dor, na hora do desespero, na hora de que acha que não tem mais esperança, que Deus uniu a família. Quantas famílias estão arrebentadas? Quantos pais que não elogiam mais os filhos, que só cobram, que só exigem, que só põem pressão, que só querem resultado, mas que não sabem dar um elogio quando um filho tira uma nota boa na escola. Tem pai até que diz assim, não fez mais do que a obrigação.
Tem mães que estão do mesmo jeito. Por quê? Não sei. O que eu mais observo de pessoas que não conseguem dar amor, pessoas que não conseguem incluir, é porque pessoas foram feridas lá atrás. Eu só consigo enxergar isso, gente. Eu posso estar enganado, me ajudem. Mas o que eu tenho visto na igreja, conversando com famílias, com pessoas individualmente, com pessoas fora da igreja, o que eu tenho percebido é que tem pessoas que não conseguem dar amor porque não receberam amor. Tem pessoas que não abraçam porque não foram abraçadas. Tem pessoas que não amam porque não foram amadas. Tem pessoas que não beijam porque não foram beijadas. Tem pessoas que não conseguem olhar com o olhar da graça de Deus, de transformar um ambiente num lugar bom. Você conhece aquele tipo de pessoa que ela chega, acaba o ambiente. Chegou o general do quartel. Todo mundo lá se ajeita assim. Porque ele só chega para procurar defeito. Só chega para procurar erro. Eu olho como uma pessoa doente, como uma pessoa que precisa de amor, ser ajudada, porque ela nunca foi amada. Talvez tenha pessoas aqui nessa noite que nunca receberam do seu pai ou da sua mãe: eu te amo, filho. E não conseguem transmitir isso para os filhos. Meu irmão, a hora é hoje. Se Deus trouxe você para a caverna de Adulão, diga para o seu filho que você o ama. Diga para o seu filho que ele é importante. Diga para a sua esposa que ela é importante. Elogie sua esposa. Elogie sua filha, elogie seus filhos. Crie na sua casa um ambiente de amor e da graça de Deus em nome de Jesus. É possível nas nossas famílias, de pessoas imperfeitas, se criar um ambiente de amor. Caverna de Adulão é lugar de lágrimas, mas é lugar de amor também. Porque Deus transforma as nossas vidas. Porque aquelas pessoas que menos nós imaginamos que podem se tornar algo na vida, alguém chega para elas e pode dar amor para elas. Talvez Deus colocou você. Talvez na nossa casa nunca será um lar. Tem muitas pessoas que têm casas bonitas, casas apaineladas, casas espetaculares, casas que valem milhões, mas são casas, apenas casas. São apenas um lugar para a gente entrar e dormir, mas não são lares. Transforme sua casa num lar, onde seu filho tem saudade de voltar, onde seu marido passa o dia pensando em voltar para casa, para encostar num braço da esposa, para a esposa encostar no braço do marido, para o filho encostar no ombro e no braço do pai e da mãe. Transforme sua casa num lar. Que na sua casa seja uma caverna de Adulão com um ambiente de amor. Amém? Última lição. Vidas imperfeitas precisam de referencial. No final do verso 2, diz assim: Davi se fez chefe deles, e era com ele uns 400 homens. Davi se fez chefe deles. Nós também vivemos uma geração que precisa de referencial. Nós olhamos para pessoas problemáticas, pessoas humilhadas pela sociedade ou marginalizadas e achamos que não tem jeito para elas. Mas elas olham para os líderes, elas olham para os pais, elas olham para os professores, elas olham para os políticos e elas não enxergam referencial. Diz a Bíblia que Davi se tornou chefe desses homens. Meu irmão, você sabe o que é o cara se tornar chefe de 400 pessoas que para a sociedade são bandidos, prostitutas, homossexuais, ladrões. Para a sociedade, essa era a turma que estava com Davi. Trocando em miúdos, era esse tipo de gente que estava com Davi. E esse povo que muitas vezes nós desprezamos, olha para os referenciais da sociedade e não encontram referência, porque não existe caráter hoje. E diz a Bíblia que Davi se tornou chefe desses homens, mas Davi pegou esses problemáticos de Israel e deu expectativa de vidas para eles.
Davi se tornou chefe. Depois, com o passar do tempo, Davi teve crise com eles. Quando chegou em Ziclag, que estava tudo pegando fogo, esses homens aqui disseram: a culpa é de Davi. Nossas mulheres foram roubadas, nossos filhos foram levados, nossa terra foi queimada, a culpa é de Davi. Diz a Bíblia que Davi chorou até não ter mais forças, é assim que diz o texto. Davi chorou até não ter mais forças. Mas Davi se reanimou no Senhor. E Davi incentivou esses homens a se erguerem no Senhor e contra os inimigos amalequitas e restaurar as famílias, restaurar os filhos, os bens, as mulheres, as posses. Nesse caso já tinha 600 homens. Mas quase que esses homens matam Davi. Só que Davi lapidou esses homens e não foi chefe. Davi se tornou um líder desses homens. Davi se tornou referencial para esses homens. Davi se tornou um exemplo para esses homens. E Davi transformou a caverna de Adulão, um lugar que era úmido e frio, num centro de treinamento. Davi transformou a caverna de Adulão num hospital de gente ferida. Davi transformou a caverna de Adulão numa universidade de pessoas sem expectativas para a vida, em grandes homens e mulheres de Deus. Davi transformou a caverna de Adulão numa faculdade de gente sem esperança, desprezada, em valentes do Senhor. Esses homens que estão com Davi na caverna de Adulão são os homens que lá em 2 Samuel a Bíblia chama de os valentes guerreiros de Davi. Homens que aprenderam com Davi caráter, que aprenderam com Davi ordem, que aprenderam com Davi disciplina, direção, decência, que aprenderam valores e princípios para suas famílias, que se transformaram em generais, em soldados, em grandes pais, grandes homens. Esses homens que ninguém queria mais, Deus deu esperança para eles, porque Deus levantou um homem como referencial para a vida deles. Eu quero dizer para você, irmãos, que há esperança para vidas imperfeitas como a minha e como a sua vida. Talvez você que está aqui nessa noite faça as reflexões, talvez em algumas áreas do que aqui foi falado, e você olhe para a sua própria vida e você se encontre em aperto, endividado, amargurado. Talvez você não foi amado, mas eu quero dizer para você que o tapeceiro Jesus, que o artesão da sua vida Jesus, ele dá esperança para a sua história. E tem jeito para a sua história. Tem jeito para a sua vida. Deus pode mudar o seu quadro. Se você olhar depois, 2 Samuel capítulo 23, do 8 ao 9, essa história linda termina dizendo quem são esses homens que estavam com Davi. Um deles, só um desses aqui conseguiu vencer 800 homens. Um deles lutou com tanta força que os seus dedos ficaram cravados na espada e entrevou o músculo na espada de tantas horas de luta. Mas ele não soltou sua espada. Homens fiéis ao rei Davi. Homens com dignidade e que não tinham esperança. Talvez a sua história de vida é uma história de vida de que você era o último da fila, de que você era o esquecido, e talvez você chegou numa sociedade hoje, você quer fazer tudo para ser reconhecido, para aparecer, para ser aceito. Talvez você queira se mostrar forte para esconder o seu medo. Talvez você queira se mostrar poderoso para esconder seu senso de insignificância, porque lhe humilharam lá atrás, disseram que você não serviria para nada. Talvez você queira ser sempre observado, porque ninguém nunca olhou para você. Talvez você queira ser escolhido, porque nunca ninguém lembrava de lhe escolher. Eu quero dizer para você que Jesus te escolheu. O Rei Jesus te escolheu. E que há esperança para a tua vida. Eu quero dizer para você, irmão, irmã e visitante que está aqui, que se
você foi escolhido pelo Senhor, é porque Ele tem um projeto grandioso para você. Primeiro culto aqui nós apresentamos uma menina, linda, Gigi. Ela não deixou nem orar direito, ficou botando a mão na minha boca na hora da oração. Eu consagrando ela a Deus, linda, linda, ela colocando a mão aqui, no meio da oração eu tive que parar para ajeitar ela. Mas Gigi, a mãe dela, estourou a bolsa com 7 meses, e não teve eclâmpsia, nada, mas estourou a bolsa, ela nasceu bem pequenininha, teve que ficar na UTI, acho que quase um mês. E ela hoje foi apresentada aqui com 7 meses, linda, forte, um milagre, literalmente um milagre de Deus. Eu lembro que Jéssica cantando aqui uma música sobre o milagre da vida, da criação, muita gente aqui chorando. Isso me faz lembrar de uma história de um violino Stradivarius, que é a melhor marca de violino do mundo. Então tem poucos violinos dessa marca. E em Londres, uma vez, tinha um violino Stradivarius para ser leiloado. E o valor que ele foi dado a ele, ninguém queria dar. Porque o violino estava velho, há muito tempo sem uso, e tinha apenas uma corda. Uma corda. Ninguém quer. Uma corda não se toca. Uma corda não serve para nada. Até que então entrou um homem, pegou aquele violino e tirou notas belas daquele violino com apenas uma corda. E ele entoou canções do céu, sons do céu, para curar almas, para restaurar pessoas feridas. Esse homem era nada mais, nada menos do que Paganini, o maior mestre de violino. Eu quero trazer para a minha vida e para a sua vida, quero dizer para você que talvez você seja uma pessoa cheia de peso na alma, seja uma pessoa endividada, seja uma pessoa amargurada de espírito, seja uma pessoa que tem apenas uma corda, mas o Rei Jesus pode tirar dessa única corda sonhos maravilhosos. Que a tua vida, que talvez você cresceu sem amor, sem esperança, sem abraço, sem carinho, sem palavras de incentivo, ninguém nunca disse para você, cara, vai lá, vale a pena, é possível, luta, vence, eu estou contigo, o Senhor está contigo. Ninguém nunca te deu uma palavra de ânimo. Jesus está dizendo para você hoje, você tem apenas uma corda, eu quero essa corda, porque eu vou fazer uma linda canção com ela. Uma linda canção. Jesus é um artesão da nossa história. Deus é o artesão da nossa história. A caverna de Adulão é lugar para a minha vida e para a sua vida. Pessoas arrebentadas pela vida, mas que Deus pegou lá do monturo e transformou em grandes homens, em grandes mulheres de Deus. De nada a valentes. De esquecido pela sociedade a valentes do Senhor. Que assim seja na tua vida, que assim seja na minha vida. Eu quero fazer um apelo aqui. Se Deus falou com você, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu queria orar contigo. Pedir para a turma do louvor vir aqui, tocar alguma música, para a gente orar. Eu gosto muito desse texto, é um texto que eu visito sempre, porque fala muito a minha vida. Eu cresci vivendo essa perspectiva de vida, sem esperança, sempre na caverna. Mas alguém um dia me deu esperança e abriu uma janela para que eu enxergasse. E hoje eu compartilho dessa esperança com vocês e com tantas pessoas aonde eu vou. Para dizer para as pessoas que, por mais que elas sejam flores machucadas num jardim, o Senhor é aquele que pode regá-las e dar vida a flores que talvez estivessem mortas. Vamos orar. Fique de pé. E aquele que Deus falou no seu coração, vem aqui. A gente ora depois. Vem aqui logo. Se Deus falou contigo, vem aqui. Se você está na caverna de Adulão, meu irmão, como eu já estou aqui na frente, e aí vem mais algum para cá. Tem mais alguém? Não se constranja, não se sinta com peso, não se sinta inferior a ninguém. Se você tem o dom
de medo, da arrogância, se você se esconde atrás de alguma coisa, atrás de máscaras, a caverna do Adulão não dá para ter máscaras. Porque quem está lá é só gente arrebentada. Caverna do Adulão é lugar que não dá para colocar máscara. Não dá, gente, porque primeiro que é escuro, é úmido, é frio. E quem chega lá está precisando igual eu e você. E ele vai saber que eu estou lá também, e eu vou saber que você está lá também. Então não é lugar para a gente ter vergonha. É lugar para a gente abrir o coração e pedir a graça de Deus sobre nós. Porque nós estamos perdendo um ambiente de amor, de graça dentro das nossas casas. Um ambiente de paz, de inclusão, de restauração, de esperança, de abrigo. E quando essas pessoas não têm isso em casa, queridos, elas têm que encontrar isso na igreja. A igreja tem que ser esse lugar. Se na casa ela não tem, ela tem que encontrar aqui. Eu nunca tive isso, mas Jesus me curou disso. De vez em quando eu tenho uma recaída, eu fico mal, mas Jesus me curou e eu tenho que dar o que eu tenho para dar. Então nós precisamos ser mais amorosos, ser mais inclusivos, ser mais amáveis. Porque tem muita gente arrebentada na vida, porque teve uma vida que não foi atada no começo, já nasceu arrebentado. E nós não podemos permitir que essa maldição continue, ela tem que parar em nós. Porque Jesus curou nossa vida. E para mim não tem preço nenhum que pague eu ouvir de uma mulher de 82 anos dizer que depois de, você faz as contas aí, depois de 60 anos, 60 e poucos anos, ela dizer que Deus curou o coração dela naquela noite. E ela se sentiu que fez um anel de compromisso. Então, pais, cuidem dos seus filhos, cuidem das suas esposas, cuidem dos seus lares. Amém? Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Santo Espírito nos acompanhe. É possível recomeçar, como diz essa bela música. Pai, está difícil demais, mas é possível recomeçar. Nos ajuda, Senhor. E ajuda essas vidas que estão aqui presentes. No nome de Jesus, para a glória dele, que temos uma boa semana. Amém.